Nós estamos estudando o livro de Romanos, não estamos correndo muito, né? Porque o livro de Romanos tem muita informação e é um dos motivos que eu quero ajudar você a entender que muitas vezes nesses versículos que passam batidos, existem muitas verdades importantes e que você aprende muito se você às vezes diminuir a sua velocidade ao estudar a palavra de Deus. Cada palavra que Deus colocou nos seus oráculos, na sua Bíblia, estão ali com um propósito. E Deus quer que você olhe cada uma dessas palavras com cuidado, sempre no contexto, tá? Existe hoje muitas pessoas que tiram do contexto versículos e você pode provar qualquer coisa que você quiser se você tirar do contexto, tá? Verdades sem contexto são pretextos, tá? E é importante então que você sempre mantenha o contexto. Mas vamos olhar, na semana passada nós estamos começando Romanos capítulo 1 e falamos sobre servo. A segunda palavra é Paulo, nome, o seu nome. Você também tem um nome que Deus reconheceu porque Deus determinou que você nascesse. Talvez, tem pessoas aqui que a mãe não queria que você nascesse, e muito menos o pai, né? Porque não era nem casado e estavam só namorando. Mas aí Deus disse, não, vai nascer sim, vai, porque eu conheci por nome, e essa pessoa vai nascer porque eu quero que ela seja o meu filho também. E para nós sermos filhos de Deus, a Bíblia é muito clara que você tem que nascer primeiro da mãe, você tem que ser um filho da mãe, e depois você tem que nascer do Espírito e ser filho de Deus. E tem que haver essas duas coisas. Foi isso que Jesus explicou para Nicodemos e ele ficou todo confuso, né? Mas você é mais inteligente do que o Nicodemos, e você dá para entender. Para ser um filho de Deus, você tem que ser humano e também você tem que ser enxertado com o Espírito Divino. E daqui um pouco nós vamos falar como isso acontece. Então, quando Paulo começa a escrever, ele diz o nome dele e fala servo. E as pessoas que vêm para Deus, isso aqui é um distintivo do verdadeiro cristianismo. Porque tem pessoas que vêm ser cristão achando que Deus vai ser o servo deles. Tem muitas pessoas que entram na igreja para mandar Deus abençoar. A gente chama de determinar, né? E exigir. Eu determino. Vai determinar para tua avó. Você não vai determinar nada para Deus, né? Você não manda. Deus não é elefante de circo. É por isso que essas pessoas que vão e dizem, hoje vamos fazer uma grande campanha no estádio e milhares de pessoas vão ser curadas. Você está levando Deus para o estádio para fazer dele um elefante de circo. Deus nunca foi elefante de circo e nem será. E é por isso que tem tantas curas falsas. Um dos famosos do mundo, eu não vou dizer o nome dele, porque você talvez esteve lá, vai ficar até com vergonha. É um sem vergonha que tem mais casos na justiça contra ele. Ele já enganou tantas pessoas e foi trazido aqui, aí levaram ou foi para o bombódromo ou para o estádio, não me lembro. Acho que foi estádio. Aí levaram lá, aí ele fez uma cura. Olha só a cura dele. A mulher paralítica, de cadeira de roda, levantou durante 15 segundos e caiu de novo. Eu quero uma cura dessa. Fui curado por 15 segundos. E os outros não foram curados, eles falta de fé. Desde quando que você tem que ter fé para ser curado? O povo erra e é enganado porque não estuda a Bíblia. Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Lázaro nem podia ter fé. Quando Deus resolve curar, Ele cura. Entendeu? E não precisa de loucura para a cura de Deus. As pessoas erram e são enganadas porque não estudam a palavra de Deus. Então, hoje muitas pessoas vão para a igreja porque eles querem que Deus os sirva. E as pessoas ainda fazem propaganda, né? Vem para essa igreja porque se você vier para cá, né, aí Deus vai te abençoar. Deus não é o nosso servo.
A Bíblia diz que nós somos servos dele. Ou seja, quando você aceita Cristo, você entrega a sua vida a Jesus, você se torna um verdadeiro cristão. Não um cristão cultural, mas um verdadeiro cristão significa que você crê que Deus criou a terra, que Deus ama você, que por causa do pecado original, nós precisamos de um Salvador, que Jesus Cristo, Deus veio, se tornou também criatura, ser humano, o homem Deus, Cristo Jesus, e morreu na cruz para pagar o pecado da humanidade. Ao terceiro dia ressuscitou para mostrar que o pagamento foi aceito por Deus Pai, foi suficiente e que ele tinha o poder como Deus de ressuscitar a si e também a qualquer outro da morte e que o pagamento foi aceito. Mas a partir dali, veja só, uma das coisas nós pregamos, e eu já ouvi muitas mensagens de grandes evangelistas, e eles pregam muito em crer em Jesus como Salvador, crer em Jesus como Salvador. Aqui nós no Brasil, todo mundo, nós nascemos crendo em Jesus como Salvador, porque nós somos uma nação cristã em nome. Então nós cremos nessa história da palavra, né, da palavra de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio e morreu pelos nossos pecados. Mas a Bíblia nunca diz crer em Jesus como seu Salvador. Isso não dá a você o novo nascimento. É crer em Jesus como seu Senhor. Por isso que ele diz servo. Jesus disse, olha, para você vir para mim, você tem que vir como servo. E servo aqui era aquele escravo. A palavra aqui era o escravo do romano, o escravo do grego, que vinha, ele não tinha direitos, nem a família dele não pertencia a ele. Ele era um escravo, sem direitos. E é isso que Jesus falou para os discípulos. Ele disse, olha, para você vir a mim, para você nascer de novo, você tem que vir como escravo, você tem que renunciar a todos os seus direitos. Você vem e se torna meu servo. E olha que minhas correntes não são pesadas, em comparação com as correntes do pecado. Mas quando você vem como servo, eu faço de você um amigo. E vou revelar a você tudo que eu e o Pai estamos fazendo. Então Paulo fala sobre isso, ele fala sobre a ressurreição, que é a prova cabal, a prova final, de que Jesus teve, né, a morte, a ressurreição dele foi suficiente pelos nossos pecados. E nós terminamos domingo passado falando aquela frase que Paulo fala aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, meu Senhor. Vamos dizer essa frase só uma vez? Jesus Cristo, meu Senhor. E se ele não for seu Senhor, você precisa consertar isso, tá? Porque ele só é Salvador de quem ele for Senhor. E Senhor significa dono, como nós vamos falar daqui um pouco. Agora, veja só. No verso 5 do capítulo 1, ele diz então, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então a primeira coisa que é importante ver nesse capítulo 5, nesse verso 5 do capítulo 1, por meio dele, olha, a obra é de Jesus. A obra é de Jesus. Esta é uma outra tecla que o Novo Testamento bate muito, muito, muito. Tem o livro inteiro, o livro de Gálatas, grande parte do livro de Efésios, o livro de Romanos, o livro de Hebreus, que bate nessa tecla. Olha, a salvação não é pelas obras. Nossas melhores obras não vão nunca poder nos salvar. Se pudéssemos ser salvos pelas nossas obras, Jesus jamais teria morrido. Só os bons teriam se tornado filhos. Mas é impossível. Aliás, o apóstolo Paulo diz que a lei, inclusive, foi dada para nós virmos como é impossível nós chegarmos à estatura daquilo que Deus quer. É impossível nós resolvermos o nosso próprio problema. Nós precisamos de auxílio do alto. Nós precisamos de auxílio de fora. Nós não podemos fazer. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Diga comigo se você souber. Pois pela graça sois salvos. Já começa aí, graça. O que você recebe de graça, você não trabalhou. Você não trabalhou para adquirir. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer assim, se você trabalhou para adquirir sua salvação, então é muita leseira, é muita besteira Deus dizer que isso é de graça. Se você trabalhou e herdou isso, ganhou isso, foi salário, quando você ganha, quando você trabalha e ganha no final do mês, aquilo não é um presente que o seu patrão dá para você. Ali é salário. Ai do patrão que diz, olha, eu vou te dar o teu presente do mês, né? Mas eu trabalhei, tu é doido, é? Se você quiser me dar um presente, então você me deu o dobro disso aí.
É. Mas o que você trabalhou para adquirir, para ganhar, para granjar, você é um salário, não graça, não presente. E a Bíblia diz que salvação é pela graça, graça. E Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus, tá? Por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, não vem de vós, não é você não pode se salvar. É por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus teve que vir. Por meio da fé. Da fé. Nós confiamos nesse trabalho que Deus fez para a gente. Nós confiamos a nossa vida para Jesus ser o nosso Senhor. Agora ele diz, não por obras. Ainda entendendo que alguém ainda vai deturpar essa palavra fé e graça, ele ainda diz assim, ele continua, em Efésios 2, versos 8 e 9, ele diz, não por obras, porque ninguém vai poder se gloriar, não por obras. Então não é pelo que nós fazemos, é por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, por meio de Jesus, foi por meio dele que nós adquirimos essa salvação. Nós não fizemos nada para merecer isso, e ele ainda diz mais, olha só, e por causa do seu nome, em honra do seu nome. Se a salvação dependesse da honra do meu nome, eu estava era lascado, né? Porque o meu nome, né, às vezes tem honra e às vezes desonra, né? Nem sempre eu sou perfeito, né? Muitos de vocês não sabem disso, né? Porque eu escondo, claro, eu não vou mostrar o meu podre, mas minha esposa me conhece, Alguns amigos mais íntimos me conhecem e sabem que eu não sou essa gloriosa pessoa que você imagina, né? Que tem quase umas asas aqui atrás. Olha, não é pela minha honra, eu não ia conseguir segurar minha salvação. Não é, Deus não fez essa obra por causa de mim. Ele não veio para o mundo salvar, eu tenho que ter o Davi é muito importante para mim, eu vou, porque o Davi merece. Sabe o que você merece? Você merece ir para o inferno e não sair nunca mais de lá, é isso que você merece, a Bíblia diz. Jesus fez pela honra dele, pelo nome dele. Ele sabe de uma coisa, eu vou pegar esse vagabundo, né? Eu vou pegar esse vagabundo, Eliel ali, eu vou pegar esse outro vagabundo ali, o Davi, vou pegar esse outro vagabundo ali, o Leandro, eu vou pegar as vagabundas também aqui, vou pegar, não vou dizer os nomes porque, né, tem um monte. Eu vou pegar essa turma todinha, que não merece nada de salvação, nunca merece a vida eterna, não merece viver para sempre, merece ser afastado de mim, e eu vou salvar, totalmente de graça. Quanto é que paga? Nada. Não por minha honra, pela honra dele. Aí, no verso 6, ele continua dizendo assim, e vocês, a igreja de Roma foi uma das primeiras igrejas que lotou de gentil. Gentil é todo mundo que não era judeu. No início, os crentes eram todos judeus, né? Inclusive, a maioria dos discípulos achavam que só judeu podia ser crente, e que tinha que fazer toda aquela cerimônia, se quisesse ser crente, tinha que fazer toda aquela cerimônia de circuncisão, etc, aquelas leis cerimoniais você tinha que seguir, fazer, para poder ser um crente. Deus, então, mostrou para Pedro que isso estava tudo errado, que ele não tinha entendido nada, né? Que ele já tinha profetizado desde Isaías e Jeremias e Ezequiel que havia um povo que não era judeu, que iam fazer parte da família dele, que iam fazer parte do reino dele. E Deus chamou o apóstolo Paulo justamente para ser esse judeu do âmago, para agora ser o apóstolo aos gentios, levar essa mensagem para os gentios. E Paulo é que escreve aqui então para nós. E ele leva então essa palavra para Roma. Roma então é um dos primeiros lugares onde a igreja cresce muito com pessoas que não são judeus. E vocês também, agora ele falando para o pessoal que morava em Roma, né, que lá tinha pessoas de todos os países, porque era a capital do mundo, como se diz, né, porque era o Império Romano, ali é que as coisas aconteciam. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, né? Deus chamou você para pertencer a Jesus. Você tem alguma coisa que pertence a você? Tem?
Não, você não tem nada que pertence a você? Eu tenho, olha, eu tenho relógio. Então, se isso não pertence a mim, então me dá isso aí. Ela está dizendo que não. Então, me dê isso aí, me dê seu joelho. Não é seu, me dê, me dê. Você tem alguma coisa que pertence a você? Tem? Não? Não? Então, eu vou levar isso aí, eu vou levar seu tênis, seu relógio, eu vou levar. É? Isso não pertence a você, não? Não? Olha aí. Você tem alguma coisa que pertence a você? Tem alguma coisa que pertence a você? Tem? Tem? Esse sapato é seu? É seu mesmo? De certeza? Eu não posso ficar com ele, não? É seu. Olha aí, ele acha que esse sapato é dele. Foi tu que comprou? Foi? Não, foi tua mãe que comprou? Mas deu para ti. E agora é teu. Assim, é teu. Então nós temos coisas, olha o que a Bíblia diz aqui, voltando aqui para essa escritura. Você foi chamado para pertencer a Deus. Né? Ele não quer me dar o sapato dele. Sabe por que ele não quer dar? Porque é dele. Esse sapato é meu. Né? E você foi criado para pertencer a Deus, para ser de Jesus. Você entendeu? Jesus quer que você seja dele. Agora, só pertence a Jesus quem quer, porque Deus é amor e amor não força. Então nós temos o que a teologia chama de livre-arbítrio. Você tem que dizer, eu quero. Inclusive Romanos capítulo 10, verso 9, diz que você tem que dizer para Deus, Deus, eu preciso de ti, eu te quero, eu preciso, eu creio, tu diz, eu quero ser teu servo, eu quero pertencer a você. Será que eu quero pertencer realmente a Deus? Porque se eu pertenço a Deus, eu faço, olha só, eu tenho certeza que ele pega esse sapato, hoje está, mas ele chega em casa e faz mesmo assim com esse sapato. Né? Você não faz isso no seu sapato? Faz sim. Faz sim. Tu joga lá no meio do corredor, aí atropela todo mundo lá, né? Ainda fede pra caramba esse teu sapato, né? Fica criando mau cheiro. Você faz o que quer, se quiser bota no guarda-roupa, se quiser bota na geladeira, não é isso? Esse é o seu sapato, você faz o que quer, você pertence, não é isso? Não é isso que a gente faz? Com quem pertence a gente? Não. Você vai casar em breve, né? Você sabe que essa mulher não vai te pertencer. Antigamente, nas leis de alguns países, e até hoje, em alguns países, quando a mulher casa, ela pertence ao homem, igual o carro. Meu carro, minha mulher e meu cachorro. Os meus 3 pertences. E se a mulher não quiser fazer uma coisa, o homem vai lá e dá-lhe uma paulada. Aliás, tem uma religião na Índia, que um amigo meu que é pastor lá, missionário, ele é indiano, e ele disse que, olha, todo dia o homem vai lá e bate na mulher, né? Só para ela saber quem é o dono. Quem é o dono? Todo dia. Eu não precisa errar nada. Dá umas lapadas. Olha, eu sou seu dono. Você entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Escove meu sapato. Né? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ainda ficam passando que a Índia é um negócio bacana nas novelas da Globo. Estão te enganando. Pior coisa que tem. E esse cara escreve, ele tem um livro sobre isso aí. E a religião é muito grande na Índia. Tipo o pessoal que achava antigamente que a Cuba era o bicho. Cuba era um lugar. Um amigo meu foi para Cuba, ele disse que nunca viu um negócio tão horrível na vida dele. Ele disse, no pior interior do Amazonas, ele nunca viu o que ele viu na Cuba. Não tem papel higiênico. Aí o pessoal bota jornal lá, e você passa aquele negócio liso e não tem água. Aí você vai para a reunião lá da igreja e você sabe que ninguém lavou a mão. O mau cheiro é terrível. Né? Não seja enganado. Por isso que a gente tem que conhecer a verdade. Mas olha só, voltando a falar sobre... Então esse sapato lhe pertence, né? E você faz o que você quiser. Se você quiser me dar, você pode me dar esse sapato, não pode? Não pode? Se você disser, não, eu quero dar para o pastor Davi esse sapato, eu vou dar o meu sapato. Você poderia, não poderia? Não é seu? Então você pode dar para mim. Se você quiser dar para o seu amigo, você pode dar. Se quiser dar para o seu cachorro comer, você dá. Não dá? É seu. É assim, a coisa que é nossa é assim. Vou perguntar de novo, você tem alguma coisa que é seu? Tem? Um relógio? Se você quiser me dar, você pode me dar, né? Se você quiser ficar, você fica. Se você quiser jogar no chão quando estiver com raiva, joga. Não joga? É meu. Vamos voltar. Eu estou armando aqui a situação.
A Bíblia diz, verso 6, e vocês, quem é vocês? Aponta por vocês. E vocês também, além dos judeus, também estão dentro daqueles que foram chamados para pertencer a Jesus. Jesus quer que você pertença a Ele. Você nasceu não porque sua mãe queria, porque a sua mãe nem te queria, falar a verdade, né? Em alguns casos queriam, né? Alguns, estou grávida, será que tem jeito? Eu não quero abortar, mas... Tudo bem, fazer o quê, né? Mas aí você nasceu, sabe por quê? Porque Deus te queria. Deus queria você porque Ele queria que você pertencesse a Ele, que você fosse filho dEle, que você fosse da família dEle, que você fosse do reino dEle. Você nasceu para pertencer a Deus, e é por isso que enquanto você não tem Deus na sua vida, você não tem paz, tem alguma coisa que queima aqui dentro, você não está bem. Às vezes você está até na euforia, você está na alegria, na bandidagem, você está drogado, você está fazendo as suas coisas do seu jeito, mas sempre à noite, quando você vai dormir, quando você começa a pensar, começa a dar aquele desânimo e aquela tristeza, porque dentro de você não pertence a Deus, e você nasceu para pertencer a Deus. Enquanto você não pertence a Deus, você ainda não se conectou em Deus. Agora, o que é pertencer a Deus? O sapato pertence. Como é o seu nome? Não pode falar mais alto. Onildo. Não me engana, ele sabe o nome dele, Onildo, né? Já estão querendo botar Olinda, né? Onildo. Então o sapato é seu, você faz o que quer. Se você um dia quiser, você pega uma faca e corta a ponta, né? Se o seu pé começar a crescer muito, você corta a ponta, aí o pé fica assim na frente, né? Fica assim tipo uma chuteira de 3 dedos, né? Filho, você pode fazer isso. Eu já fiz isso com o meu sapato. Eu fazia moda com o meu tênis quando ficava pequeno. Eu cortava a ponta, ficava meu pé, né? Olha só, todo mundo tinha inveja da minha chuteira. Eu chutava 3 bolas de uma vez só, né? Por quê? Porque a chuteira era minha. Agora vamos falar agora. Você foi chamado para pertencer a Jesus. Isso significa que Jesus faz com você o que Ele quiser. Se você disser, Jesus, eu quero que você seja meu chefe, eu quero que você seja meu Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero pertencer a Ti. Sim, tem muita vantagem quando você pertence a Jesus. Você não pode mais morrer, você tem vida eterna. Você não tem mais pecado contado contra você, você tem a salvação. E salvação eterna, você não pode perder essa salvação. Você vai viver no novo mundo depois da reforma, depois que muitos asteroides estourarem nessa terra. Deus vai reformar e vai viver com os seus filhos. Então tem todas as vantagens, tem muitas vantagens. Mas pertencer é pertencer. Isso significa que quando você pertence a Jesus, Ele um dia chega com você e diz assim, Davi, para ali, agora, sim senhor. Quando você está descansando, que você acha que uau, essa viagem aí foi. Para. Sim, senhor. Jogue fora esse computador, está atrapalhando a sua vida. Esse celular está te atrapalhando. Joga fora. Não. Você não vai comprar outro carro. O seu carro está muito bem. Nós estamos indo bem, indo e vindo. Você não vai perder o seu tempo, você não vai se endividar comprando outro carro que você não precisa. Sim, senhor. Pule! Que altura? Entendeu? Isso é pertencer. E Deus quer que a gente entenda esse conceito. Ele é dono absoluto da nossa vida. E se Ele não for dono, Ele não é Salvador. Vou perguntar de novo, você quer realmente pertencer a Deus? Muitas pessoas não querem. Muitas pessoas querem mandar nas suas próprias vidas. Muitas pessoas não querem que Deus seja seu dono. Mas de quem Ele não for dono, Ele também não é Salvador. Porque Ele diz que você vem como servo, renunciando todos os seus direitos, você vem como dele.
você pertence a Ele. O que Ele quiser, Ele faz. Mas Ele também te faz filho. Ele te faz filho. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, verso 1, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, porque ele diz assim: e Deus nos chamou para sermos seus filhos. Ele nos chamou de filhos, perdão. Ele nos chamou de filhos. Aí ele continua, diz, e é isso que nós somos, gente. Tá? Se você entregou a sua vida a Jesus para ser servo, a pertencer a Ele, Ele fez de você filho. A forma que Ele carimbou você, a forma que Ele separou você, Ele colocou o Espírito Santo dEle, que morreu e ressuscitou na cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele colocou agora dentro de você quando você creu, quando você resolveu pertencer a Ele, Ele colocou dentro dEle, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 13, essa é a garantia de que você não vai mais morrer, essa é a garantia da sua salvação. O Espírito do próprio Deus agora está em você, você está marcado com tinta indeletável, você não pode ser mais condenado. Lucas capítulo 20, verso 36, você tem vida eterna, porque você pertence a Deus. Os seus pecados não são mais contados contra você, porque você tem vida eterna, entendeu? Então, quando você vem pertencer a Deus, a Bíblia diz que então você se torna filho de Deus. Filho de Deus. E ele diz, João diz assim, Deus nos amou tanto que Ele nos chamou de filhos. Agora, tem gente que a gente chama de filho que não é filho, não tem? Às vezes eu digo assim para alguém, meu filho, vem cá. Mas não é filho coisa nenhuma. Se fosse meu filho, eu já tinha bicicleta, já tinha, né, entendeu? Ia para a pizzaria comigo, ia viajar comigo. Né? Mas eu estou só chamando de filho para ver se ele faz alguma coisa para mim. Não é isso que a gente usa? Meu filho. O que é isso, meu filho? Que é filho, coisa nenhuma. Se eu sou teu filho, por que você nunca paga nem sorvete para mim? Entendeu? Eu tinha um vizinho, quando eu era bem criança, tinha um vizinho nosso que tinha duas escravas que trouxeram do interior, apanhavam no chicote. Mas quando alguém chegava na casa deles, diziam, olha, isso aqui é minha filha, essa é minha filha, assim, mas ele tinha 3 filhos que não faziam nada em casa, nunca apanharam, e essas duas todo dia apanhavam. Eu não queria ser filho daquele tipo, não. O João então diz assim, Deus nos chamou de filhos, e é isso que nós somos filhos, porque pertencemos a Deus. Quando você vem renunciando todos os seus direitos, você vem entregando a sua vida a Jesus, sim, Ele tem o direito de mandar soberanamente na sua vida. Ele faz com você o que Ele quiser. É essa a renúncia que você tem que fazer. Senhor, a minha vida é sua, você faz o que você quiser, o que lhe aprouver. Mas aí Deus faz de você filho de Deus. Inclusive, Deus Pai te chama de irmão de Jesus, filho de Deus. E por isso que você pode ter a vida eterna com certeza. Ele põe em você o mesmo Espírito que estava em Jesus e te dá a vida eterna, perdão dos seus pecados. Quando Jesus vier reformar a terra, que nos parece estar muito próximo, os eventos dessa última semana foram mais um alerta para o mundo. A renúncia do Papa. Você sabe que o Papa vai ser uma parte importantíssima do final dos tempos. Leia Apocalipse, ali no capítulo 13 e 14. Muito importante. Tá? Roma. Segundo, ele fala desses asteroides, que ele chama de estrelas, que vão cair na Terra. Pela primeira vez na história que nós saibamos, um asteroide feriu 1.200 pessoas, quebrou os vidros e derrubou tijolos e quebrou telhados numa área de 150 milhas, 230 quilômetros quadrados. E esse asteroide estourou a 22 quilômetros acima, no céu, não bateu. Se tivesse batido no chão, a força
a força desse asteroide, a explosão desse, foi 30 vezes a bomba atômica de Hiroshima. 30 vezes. E esse asteroide é um asteroide pequeno. Não chegava a ser o tamanho de um ônibus. O outro que passou por perto, que não colidiu, não teve colisão com que o pessoal estava olhando quando o outro pegou todo mundo de supetão. Esse outro era o tamanho de um prédio aqui, qualquer um desses prédios aí da Ponta Negra. Esse daí, se batesse na terra, mataria milhares de pessoas, sacudiria a terra, mudaria o ângulo da terra e sacudiria a terra inteira. E a Bíblia diz que é um desses que vai cair sobre 1/3 das águas doces. O rio Amazonas tem 1/3 das águas doces. Será possível? Tem um vulcão que vai estourar no oceano, a Bíblia diz. Leia Apocalipse capítulo 8 e fala dessas coisas que vão vir do céu e que são asteroides. Você vê lá, são como estrelas. Você sabe aquelas estrelas que caem, aquelas estrelas que você vê às vezes à noite? Você já viu aquelas estrelas? Aquilo é asteroide também, que a gente chama de meteoro ou meteorito quando bate no chão. Sabe qual é o tamanho daqueles que você vê? Tamanho de uma ervilha. E você vê dessa distância. Tamanho de uma ervilha. Imagine quando isso tem o tamanho de uma van, de um ônibus, ou como esse tamanho de um prédio desse da Ponta Negra. Então, depois de tudo isso acontecer, que o livro de Apocalipse fecha, falando como é que vai ser, Deus ali vai finalizar as coisas, vai passar a régua, vai dizer, olha, quem quis me pertencer, me pertenceu. Quem não quis, agora acabou a oportunidade. E Jesus vai reformar essa terra. E Ele vai viver para sempre com a sua família, porque esse é o plano original de Deus, de fazer para si uma família maravilhosa. A Bíblia, inclusive o apóstolo Paulo compara como a esposa de Deus. Seres criados na imagem e semelhança, com o poder de comunicar, de amar, de ter emoções, assim como Deus tem. Mas para tudo isso, nós temos que pertencer a Jesus Cristo. Eu não sei se você pertence. Você diz, como eu pertenço? Se você não sabe, eu é que não sei. Mas eu sei como é que você pode pertencer. A Bíblia diz que você pode pertencer quando você crê naquilo que Jesus fez por você. E segundo, você diz para Deus, Romanos 10, 9, você diz, Deus, eu quero te pertencer. Está aqui, mande na minha vida. Seja chefe, seja senhor, seja o que você quiser. Se quiser levar para lá, você me leva. Se quiser puxar para cá, eu vou. Se você quiser que eu case, eu caso. Se não quiser que eu case, eu não caso. Se quiser que eu jogue fora o computador, eu jogo. Se quiser que eu jogue fora o celular, eu jogo. Se quiser que eu compre um carro, eu compro. Se quiser que eu me mude para o interior, eu me mudo. Eu faço o que você quiser, Senhor, eu só quero te pertencer. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz para aqueles que o pertencem é para o bem. É para o bem, para a paz, para a alegria. Os seus caminhos não são pesarosos, mas você tem que se submeter, absolutamente, 100% renúncia, para pertencer a Jesus. E quando você fala para Ele, a Bíblia diz que Ele te aceita, paga os teus pecados. O sangue de Jesus cai na sua conta, seus pecados são perdoados. Você recebe o Espírito Santo que te garante a salvação para sempre e te faz filho de Deus. E não é só um filho enteado, é um filho de verdade, co-herdeiro com Jesus. A terra é a herança de Jesus e nós vamos ser os co-herdeiros dessa herança com Jesus.